Aleluia! Glória a Deus! Que noite incrível, que noite especial. E eu acho que se eu descesse, a gente já estaria com a mensagem entregue, mas o nosso Deus é um Deus de abundância. Ele sempre tem mais, sempre tem mais, porque Ele é um Deus ilimitado. E eu só quero continuar contribuindo com Ele aqui, não quero atrapalhar. E quero realmente compartilhar aquilo que Ele tem ministrado ao meu coração. Muito bom ter você aqui. Eu queria, neste momento, rapidamente me apresentar, porque tem muitas pessoas aqui, não dá para saber se é a mesma galera. Eu sei que a casa está cheia, para a glória de Deus. Mas, meu nome é Vitor, juntamente com a minha esposa Fernanda, aquela mulher linda ali, ó. Ei, glória a Deus. Essa mulher que me ensinou o significado de Efésios 3:20, e aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Prova aí, ó, muito mais do que eu pedi. Estamos casados para sempre por 5 anos, vamos completar 6 agora, dia 31 de outubro. Mas, como os boleiros gostam, no agregado, Negrete, já tem 15 anos já. Estamos juntos desde 2006. E antes que você queira me julgar, falando, nossa, esse cara deve ser velho então. Eu sei que pela aparência aí eu estou enganando. É que nós começamos a namorar muito cedo. Ela tinha 15, eu tinha 16. Então a gente tem uma bagagem desde novinhos. Tivemos um privilégio de, nesse ano de 2011, no dia 16 de janeiro, recebermos a primeira flechinha na nossa aljava, que é o Davi. Vai completar 7 meses agora, dia 16. E já veio mesmo mudando ciclos, mudando atmosferas, mudando as nossas vidas. E é só o começo. Queria também nesse momento prestar uma honra pública aos meus pastores, o pastor Danilo, o pastor Alari. São pessoas que realmente têm marcado as nossas vidas. Eu particularmente em relação à vida do pastor Danilo, sou suspeito de falar, porque se hoje eu estou aqui, como ele disse, ministrando, debaixo de uma unção profética, porque Ele destravou isso na minha vida. E então a gente tem que dar honra a quem honra. E eu tenho aprendido isso inclusive com ele, porque ele é um homem que honra a autoridade, honra a unção. E com certeza eu tenho que agradecer muito a vocês demais. Preciso também pedir perdão pelas falhas, às vezes que como uma ovelha rebelde, fui desleal, desonrei. Mas eu estou aprendendo e vou ficar bom. Mas obrigado pela confiança, obrigado pela unção. E depois de quinta-feira eu falei, meu Deus, que bom que pela graça de Deus eu estou aqui, debaixo dessa aceleração, debaixo dessas palavras. E que você também está aqui, porque essa unção está sobre você. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para a nossa ministração, continuar as ministrações. Desde quinta a gente está recebendo tanto de Deus. Então vamos continuar recebendo mais um pouquinho que Ele tem. Nós temos falado sobre uma vida de ativação. Nós temos falado de uma conferência para ativação no sobrenatural. Desde quinta nós temos recebido tantos segredos do coração de Deus para sermos ativados. E hoje eu queria falar sobre a chave para a ativação do sobrenatural. Uma chave. Lógico que não é a única chave, mas eu creio que é uma chave principal, talvez a chave que começa a abrir a porta para viver uma vida sobrenatural. E essa chave é o espírito da profecia, é a palavra profética, é o ministério profético. Essa é a chave para receber uma ativação no sobrenatural. Porque quando nós falamos de profecia, quando nós falamos de um espírito de profecia, quando nós falamos de fluir no ministério profético, nós estamos falando basicamente o que Jesus falou na oração modelo lá de Mateus 6. Quando Jesus começa a trazer um modelo, uma direção de oração, que Ele começa a falar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino. E aqui existe uma chave que dá para resumir o que é a unção profética, o que é o ministério profético. Quando Ele fala, seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Porque a palavra profética basicamente é a vontade de Deus
compartilhada por coração do homem, coração do filho, gerando destinos, mudando destinos. Então por isso quando a gente fala, seja feita a tua vontade aqui na terra, a vontade dele vai ser feita, mas ele escolheu compartilhar a vontade dele com a gente. Ele escolheu nós, os homens, os seres humanos, os filhos, para receber as revelações, para receber uma ativação, para conseguir fazer com que a vontade dele seja cumprida aqui. Ele quis compartilhar, ele não precisaria, mas a própria Bíblia falou que ele escolheu, ele decidiu, porque ele nos ama, ele é um Deus de relacionamentos, ele é um pai. Então, por isso que eu falo e vinculo profético com ativação, porque quando você ativa a vontade de Deus para a vida de uma pessoa, é quando Deus começa a compartilhar para a igreja, compartilhar para as pessoas os desejos, os desígnios do coração dele. É quando ele olha para a vida do Negrete e ele começa a compartilhar segredos do meu coração, e ele começa a falar, Negrete, eu te trouxe nessa terra para manifestar o meu poder, eu te chamei mesmo porque os seus pés, eles são lindos, porque eles anunciam o Evangelho. Só que o Negrete, ele vai receber isso em um momento da vida. Pode ser que ele receba pela sua experiência com Deus, mas pode ser que uma boca profética gere isso nele quando ele menos saiba. Eu tenho certeza que foi o que aconteceu na terça-feira, através daquela palavra que o pastor Danilo liberou, que pegou o Negrete, deu uma assustada. Vem aqui que eu vou chamar o nosso evangelista da igreja aqui. Gerou um destino na sua vida, e agora já era, porque simplesmente Deus compartilhou a vontade com o anjo da igreja. Isso é o ministério profético, e por isso é uma ativação. Quando nós falamos de viver a vontade de Deus, nós estamos recebendo uma palavra que ela pode corrigir a rota. Todo ser humano, ele nasce com um propósito incrível, maravilhoso e perfeito, porque Deus sonhou para ele. A Bíblia fala que Deus conhece todos os dias das nossas vidas. Deus sabe, Gabi, quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, nem você sabe. Se você fosse contar, talvez até o final da sua vida não ia dar tempo. Esse nosso Deus, Ele nos conhece profundamente. Então, quando Ele percebe que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, não está sendo vivida, Ele como um pai fala, eu preciso falar para ele que tem uma vida incrível, ele está se contentando com tão pouco. Ou ele está se machucando tanto e ele tem uma vida de paz, de abundância, de bênçãos. Então ele vem com a unção profética, ele levanta uma boca profética, não necessariamente um profeta, mas ele pode levantar uma boca profética, alguém que vai escutar a voz do Espírito e vai liberar e corrigir esse destino. Vai tirar uma pessoa que estava indo para a morte, que estava indo para o caminho do nosso inimigo, o enganador, e vem e corrige isso. Então por isso que é importantíssimo nós entendermos o poder de uma palavra profética. Ela corrige, ela gera uma nova história, ou ela gera uma história que essa pessoa não acreditou quando ouviu, porque parecia muito grande, mas aí quando vem aquela palavra do coração de Deus, testifica, ela fala, eu vou viver isso. E a Bíblia nos mostra essa verdade, em várias e várias situações. Vou dar alguns exemplos. Existia um homem, um grande profeta chamado Isaías. E de repente, quando você abre lá no capítulo 6, nós vemos o chamado dele. Isaías era um homem normal, comum, temente a Deus, mas comum, não sabia o que Deus tinha para ele, não sabia qual era o destino dele. E aí ele tem uma visão. Ele começa falando, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor num alto e sublime trono. E aí ele começa a ter uma experiência, e quando ele tem noção da santidade de Deus, quando Deus revela a ele, e ele sente o impacto da presença, ele olha para o homem natural dele, ele fala, Deus, ai de mim, pois sou um homem de impuros lábios, e eu habito num povo de impuros lábios, eu sou um cara sujo, ai de mim. E aí Deus, diretamente liberando a sua palavra, Ele não precisou ali de um intermediário, mas Ele liberou uma palavra que equivale ao teor das palavras proféticas. Então Deus liberou uma palavra profética na vida dele, e falou assim, Isaías, eu não estou aqui para saber o que você é aos seus olhos, eu estou aqui para que você saiba quem você é aos meus olhos.
Então nesse momento, na visão, ele fala para que um anjo, um serafim, pegue lá com uma tenaz, uma brasa viva do altar, e fala: Isaías, abre a boca. E ele coloca essa brasa na boca de Isaías, e ele fala: hoje eu estou purificando os seus lábios, hoje eu estou mudando você, hoje eu estou gerando um novo destino. Você não é mais um homem de impuros lábios, você é agora o profeta da casa, você é o porta-voz, o meu porta-voz, porque agora eu coloco as minhas palavras na sua boca. Foi ativado no sobrenatural, com uma palavra profética. Nós podemos falar também da vida de Davi. Está lá em 1 Samuel capítulo 16. Davi, antes de receber uma palavra profética, antes de receber uma ativação, ele era um pastor de ovelhas. E talvez aos olhos de muitos, e de uma forma bem triste, aos olhos do próprio pai, era alguém desprezível. Então estava lá o jovem, o menino Davi, apacentando ovelhas, as ovelhas malhadas, as ovelhinhas mais surradas, mais baratas, olhando para o valor econômico. Estava lá sozinho, o pai desprezando ele. E aí de repente Deus visita o profeta. Deus vai lá e fala com o profeta: e ó, já que aquele rei que eu escolhi, já que Saul me rejeitou, eu escolhi um outro rei. E aí dá direções: vai lá na casa de Jessé. E aí ele chega lá, o próprio profeta, para mostrar que o processo é bem carnal mesmo, é bem natural, porque o profeta ainda tem uma alma, ainda tem um sentimento. E ele começa a olhar ali, e aí vem Eliabe, um guerreiro forte, valente. Aí ele assim: Deus, já vou pegar aqui a mirra. Deus fala: não, para, eu não olho como o homem vê. Samuel, para de olhar com os olhos naturais. Eu não vejo o exterior, eu não vejo a estrutura, a altura, o porte físico, eu não vejo se ele fala bem, se ele fala mal, se ele é letrado, se ele não é letrado. Eu não vejo nada disso, porque eu nem preciso ver, porque eu gero sem ver, eu gero. E aí fala para ele: olha, eu vejo o coração. E faz o seguinte, fala para ele se tem mais um filho aí. Acabou seus filhos? Não. Tem mais um lá, o caçulinha, deixa eu ir lá visitar ele. E aí quando ele chega para visitar o pastor de ovelhas, para visitar esse menino que estava ali sendo órfão de pai vivo, rejeitado pelos irmãos e pelo pai, mas estava ali com a sua simplicidade adorando, coração sincero, quebrantado, cuidando daquelas ovelhas como se fosse a sua própria vida. E aí o profeta vem e ativa ele, fala assim: ei, vem aqui, Deus está vendo o seu coração. Eu não estava vendo o seu coração, mas Deus viu. Ele compartilhou comigo a sua visão, Ele compartilhou comigo a sua palavra, e está dizendo hoje para você: pode ajoelhar que você é o próximo rei de Israel. Você vai ser o rei de Israel levantado com poder, e unge Davi. Então a Bíblia está nos mostrando o poder, o impacto de uma palavra profética, que ativa o sobrenatural, que gera um destino, que faz uma pessoa que era como Davi, um nada, se tornar aquele que está lá na árvore genealógica de Jesus. Quando falam de Jesus, falam: ele é a raiz de Davi. Alguém que não era nada, pôde falar que da genética dele respingou lá em Jesus, o Salvador e o Senhor, porque foi ativado no sobrenatural. E eu queria falar do meu testemunho também, porque você está me olhando aqui, e se talvez você não me conhece, você pode falar: puxa, deve ser tão fácil para ele fluir no profético, deve ter sido tão fácil para ele viver o sobrenatural, ser ativado no sobrenatural. Pensa como não foi. Pense em algo que foi difícil demais para mim, e por isso que eu sei que foi ele. Porque quando eu olho o que ele fez para mim, o que ele fez por mim, eu falo: só você poderia fazer isso. Eu era alguém que venho de um lar cristão. Eu nasci, esse jargão que a gente fala, eu nasci no berço cristão. Meu avô é pastor. Eu tenho não sei quantos tios, primos que são pastores, já perdi a conta. Outros que são evangelistas, enfim, existe algo na minha família nesse meio. Só que eu conhecia só de ouvir falar e não de me relacionar.
E aí juntando, né, a minha profissão, quando eu comecei a me dedicar, eu me formei em Direito, aí eu comecei a estudar para concurso, então eu comecei a encher a minha mente de racionalidade, de intelectualidade, e eu sempre queria saber, compreender, eu queria, não, eu vou estudar aqui, mas calma aí, o que é o tal do batismo com fogo? Não, mas espera aí, não pode ser algo totalmente assim voluntário, tenho que entender isso daí. E fui travado, e fui travando e fui travado. Mas aí, de repente, chegou uma boca profética na minha vida. Chegou um profeta Samuel Mesquita. E eu estou falando isso para contar o poder de uma palavra profética, da liberação de uma palavra profética, o poder de uma ativação, porque Deus já tinha escolhido isso, Deus já estava me vendo aqui, Deus já me viu em todos os meus dias, assim como você, e para mim o que era impossível para Deus era desejo. Deus desejava me ativar, e aí eu fui lutando no começo, sabe, eu não compreendia. Começava a ouvir as histórias que ele me contava, eu falava, não é possível, é mentira, ele não viveu isso. E aí eu comecei a andar com ele, e aí eu comecei a ver. Aí eu falei, pelo amor de Deus, eu comecei a entrar em crise, eu falei, não é possível, o que eu estou vendo agora eu quero viver. E aí eu comecei a pedir, Deus, me ajuda, faz em mim. Comecei a abrir mão dos meus conceitos, comecei a abrir mão do meu entendimento, comecei a ousar crer. Comecei a me lançar mais. E a minha primeira experiência com um batismo de fogo, quando eu fui destravado na oração em línguas, foi no meu quarto, no meu secreto, num dia incomum, num dia que parecia que, cara, não vai acontecer nada. Muito pelo contrário, nesse dia que eu recebi essa visitação, foi um dia que eu lembro até hoje. Eu entrei no quarto, porque eu estava dando aula num cursinho, e uma mulher estava fazendo um negócio lá de um plano privado nosso médico, e a mulher começou, cara, querer me enganar, e eu fiquei com uma raiva, eu falei, que mulher louca, está querendo me enganar, eu que sou advogado, ela é louca, e ela começou ainda a querer mentir, eu comecei, nossa cara, aí eu comecei a ficar nervoso nesse dia, aí eu falei assim, eu vou lá no meu quarto, só para pedir perdão, porque eu irei e pequei, porque eu amaldiçoei ela, nossa, eu fiquei com uma raiva. E eu fui para o meu quarto nesse dia. E aí comecei a liberar perdão na vida dela, comecei a orar ao Senhor, falando, olha, eu não podia dormir com o meu coração pesado assim. Porque nesse período, eu já estava aqui na igreja, lá na floresta, então o Espírito Santo ele já estava me querendo, e eu estava prestes a deixar ele entrar. Então ele já estava me impulsionando a isso. A palavra já tinha sido liberada. E aí eu fui, me ajoelhei, e de repente eu comecei a orar, me quebrantei, comecei a chorar. E aí do nada, a palavra que tinha sido liberada pela boca profética, parece que entrou num lugar assim, começou a mudar o ambiente. A hora que eu vi, eu não vi mais nada. Fiquei no chão largado, sentindo a presença, não conseguia me mover, orando em línguas estranhas, em outros idiomas. A Fer no outro quarto assustada, falando, o que está acontecendo lá, pelo amor de Deus? E eu recebendo que eu não conseguia levantar, eu fui me arrastando assim, porque Deus tinha me dado uma direção, puxa ela, traz ela para cá, porque ela precisa receber e participar disso. Aí eu fui batendo nas paredes assim, abri, parecia um bêbado mesmo. Abri, ela olhou para mim, eu não falei nada, eu só fui orando em línguas, ela, que isso? Aí eu peguei na mão dela, me trouxe, fui trazendo ela assim, eu lembro até agora, eu passei da porta e buf, porque ele estava lá. Ele estava lá, não tinha como ficar em pé. E ela chegou, nem precisei falar, ela já se prostrou diante da santidade da presença dele. E foi um momento incrível, um momento maravilhoso. Mas por que eu estou te falando isso? Porque esse cara que está aqui hoje, que recebeu isso, era o cara mais racional, mais resistente. Mas não porque eu não amava ele, porque eu não temia ele, porque eu não entendia ele. Eu não entendia que não dependia de mim, mas dependia dele. E eu fui ativado nisso. Então o primeiro ponto, para nós vivermos uma vida de ativação, é tomar posse da palavra profética que você recebe. Tomar posse pela fé, deixar isso penetrar no seu espírito, e você viver isso.
nossa Vitão, mas o que falou para mim, você falou para mim, o que liberaram sobre minha vida é muito doido, é muito grande. Lógico que é, porque vem de Deus. Você quer algo pequeno? Se você quiser algo pequeno, vai perguntar para um homem que ainda não é habitado pela presença do Deus infinito. Então a primeira parte é você tomar posse. E a segunda parte, depois que você toma posse, você recebe, que você começa a viver essa nova dimensão com Deus, essa nova vida de intimidade, de relacionamento. A hora que você é ativado pela palavra, a hora que você é ativado pela presença, o segundo ponto é, nós somos ativados para ativar. Nós somos ativados para ativar. Por quê? Porque o reino de Deus é compartilhar aquilo que nós recebemos. O reino de Deus não é centrado no egocentrismo, no individualismo, mas é no compartilhar. A maior prova disso é que Deus não poupou o seu maior tesouro, não poupou o seu próprio filho. Ele compartilhou a vida de Jesus, para que pela sua morte nós vivêssemos a sua vida. Ele morreu a nossa morte, para que a gente vivesse a vida dele. Então ele compartilhou. O reino é compartilhar. Ele compartilha os sonhos e os desejos, ele compartilha a unção dele, ele compartilha a presença dele. Porque o reino é isso, é receber, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos transmiti. É receber e compartilhar, porque quanto mais você faz isso, mais você recebe. A pastora Ana Toschi falou isso na quinta-feira. Quanto mais você deixa fluir, mais ele vai derramando. Porque se você retém, acabou, não entra mais, fica paradinho ali. Então você está sendo ativado aqui, nesses dias, você vai ser ativado hoje, vai ser ativado amanhã, com um propósito. Primeiro, você tem um alinhamento com o seu propósito, com o seu destino, você receber o sobrenatural na sua vida, mas para que você leve isso para todos os cantos deste mundo, dessa cidade, ativar, ser ativado para depois ativar. E é por isso que ele compartilhou com a gente um dos seus maiores tesouros. Ele decidiu, ele escolheu habitar em nós. Ele compartilhou o seu espírito. Ele compartilhou a sua presença para estar em nós. E é isso que nos garante viver essas coisas incríveis. E nós devemos nos empolgar, porque viver isso, ser uma boca profética, é algo que está disponível para todos nós. Hoje de manhã nós pudemos falar um pouquinho sobre o ofício de um profeta, os dons de profecia, mas eu estou falando sobre uma unção profética, liberar palavras proféticas. E nós temos essa certeza que todos nós podemos profetizar, por conta do texto lá de 1 Coríntios 14:31. Paulo está dizendo para os coríntios: pois vocês todos podem profetizar. Pois vocês todos, diga comigo, todos podem profetizar. Cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Então, liberar palavras proféticas, lembra que nós falamos no começo? É você liberar aquilo que Deus quer compartilhar no coração. Então é você simplesmente ser sensível à voz e ativar. É você ser ativado para ativar. E será que Deus não queria que todos nós recebêssemos essa ativação, essa palavra, essa unção para liberar nas pessoas? Então liberar palavras proféticas, gerar destinos, liberar palavras que vão corrigir os cursos, é para todos nós. Isso é fruto, essa verdade já é fruto de uma palavra profética liberada. Profeta Joel, lá no capítulo 2, versículos 28 a 32, uma passagem conhecida, porque é a passagem que Pedro cita lá no Pentecostes. Ele fala assim, o profeta: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. E aí ele continua: os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Então ele está dizendo que existe um tempo, e é chegado esse tempo,
que vai ser derramado o Espírito sobre todos os povos. Obviamente que no Pentecostes isso não se cumpriu, porque desceu primeiro ali sobre 120 pessoas, e aí foi queimando e está chegando na gente. Então essa promessa está muito mais perto da gente do que nós imaginamos. E quando fala desse derramamento do Espírito, ele vincula a liberação de palavra profética. Os servos, as servas, os filhos, as filhas, os jovens, os adolescentes, os adultos, os velhos, as crianças, todos que forem habitados pelo Espírito Santo vão profetizar, porque eu estou derramando a unção profética sobre o meu povo. E cara, se existe um texto poderoso que nos traz mais segurança dessa unção profética liberada sobre a igreja, é o texto de Apocalipse 19:10. Apóstolo João está tendo visões, revelações do trono da eternidade, e aí ele fala: então chegou um momento que eu caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, era um anjo: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, adore a Deus. E aqui está a chave, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus, ele gera atmosfera profética, ele traz o espírito da profecia. Então todas as vezes em que você vive o testemunho de Jesus, você compartilha o testemunho de Jesus, quando você se torna a própria testemunha de Jesus, somos chamados para sermos testemunhas, você já atrai para o lugar a atmosfera profética, você já começa a liberar palavras proféticas, você já está apto a fluir no profético, a liberar palavras proféticas. Isso não é por capacidade, isso não é por entendimento, isso é pelo próprio Espírito da profecia que vem quando Jesus é invocado em um lugar. Está aqui no texto de Apocalipse. Então a palavra para você hoje é uma palavra de encorajamento mesmo. Porque quando eu estava ali sentado, o Espírito Santo me trouxe que tem pessoas aqui que ainda não estão acessando essa unção profética, não estão recebendo os dons, porque pensam que não é para mim. Eu preciso primeiro mudar minhas posturas, eu preciso primeiro decidir ter uma vida com Deus. Mas cara, se aproxima dele, se aproxima de Jesus, porque ele está com a gente todos os dias aqui. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei, promessa dele. E ele está aqui hoje, então simplesmente se aproxime dele, porque a hora que ele se aproximar de você, não vai ser nem o testemunho, vai ser a presença que vai vir, o espírito da profecia. E aí você vai começar a liberar palavras sobre a sua própria vida, ou você vai receber palavras de pessoas que vão ser investidas dessa unção profética e vão ativar você. E não é por merecimento, não é por capacidade, não é por suas mãos estarem limpas, porque para que elas sejam limpas, você tem que chegar em quem limpa primeiro. Para que os seus lábios sejam purificados, você tem que chegar perto dele, para que ele possa tocar nos seus lábios. Para que a sua mente seja transformada e renovada, você precisa deixar ele tocar na sua mente. Então é para você hoje, você que se sente incapaz, você que não sente que pode fluir nisso, Jesus está aqui. Então se ele está aqui, o espírito da profecia está aqui, ele quer te tomar hoje. Você crê nisso? Amém? O louvor pode subir. Eu quero que você realmente deixe essas palavras penetrarem aí no seu coração. Porque tem pessoas aqui que eu escuto a voz falando: ele não fala comigo, eu não consigo ouvir a voz dele. Ele fala com várias pessoas, inclusive amigos meus, mas não fala comigo. Mas na verdade é totalmente o oposto. Ele está falando demais com você, mas você não está querendo ouvir, porque tem um grito mais alto aí, tem um grito de alma aí.
tem algo chamado mágoa te prendendo. E toda vez que a voz dele vem, o grito de dor pela mágoa fala mais alto. Existe uma falta de liberação de perdão, que toda vez que vem, ele se aproxima para despejar em você o espírito da profecia, para te ativar no sobrenatural. Vem o grito e começa a falar: lembra o que o seu pai fez para você. Lembra as palavras que ele falou para você. Lembra que ele já te expulsou de casa. Lembra que sua mãe falou que você não dá certo mesmo. Você nasceu para ser alguém fracassada. E não é essa a voz dele. Não é essa a voz dele. E hoje, se você simplesmente render o seu coração a ele e falar: eu não quero nenhuma outra voz. Se for preciso liberar perdão, me ajude. Está difícil, mas me ajude, porque ele nos auxilia na nossa fraqueza. Ele vai ajudar, ele não vai permitir que você faça isso sozinho. A Bíblia fala lá em Hebreus que Jesus, ele veio como homem justamente para se compadecer das nossas fraquezas, porque ele passou por tudo isso. Então Jesus está lá no trono falando para Deus Pai, como um advogado fiel: olha, é difícil mesmo, é difícil, porque essa nossa alma, a mente, ela fica nos metralhando, é difícil para ele. Então, Pai, manda o seu Espírito, manda a sua presença nele, ajude, faça com que a palavra saia, o perdão saia, faça com que a cura seja entregue e liberada. É isso que ele quer entregar, e ele só quer ouvir de você. E eu quero inspirar essa fé em você, porque eu queria chamar aqui o Gui Bonora. Para quem não conhece o Gui, fala quantos anos você tem? 16. Por que eu chamei o Gui aqui? Para mostrar para vocês que não é pela força do seu braço, não é pelo seu entendimento, mas é pelo Espírito Santo. Porque não existe Espírito Santo Kids, não existe Espírito Santo pré-adolescente, não existe Espírito Santo adolescente, nem jovem, nem adulto, nem velho. Então um menino com 16 anos, assim como a gente tem meninos mais novos, que decidiu ouvir a voz do Espírito e se render ao Espírito de profecia, vai liberar uma palavra precisa para você hoje. Mas por quê? Porque ele é bom? Não, mas porque ele ousou ouvir, obedecer e se lançar. Mas o que ele vai fazer aqui, além de tocar o coração da palavra que vai ser liberada, é para te inspirar, porque se aconteceu comigo, se aconteceu com o Gui, vai acontecer com você. O testemunho nos garante isso. Vai acontecer de novo e vai acontecer em você. Então agora ele vai liberar uma palavra que o Espírito Santo está entregando para ele. Amém? Boa noite, gente. Mano, sobre mim vieram duas palavras. Uma para um garoto e outra para uma garota. A do garoto eu senti que é um jovem ou um adolescente e que ele entrou aqui com dúvida, porque na realidade Deus, o Espírito Santo me trouxe uma passagem de Jó, que Jó falava que ele não tinha forças mais para nada, que ele não aguentava mais nada que ele estava passando. Jó falava tipo assim, só que ele não ia amaldiçoar Deus, mas ele falava tipo, eu não sou nada, eu não consigo mais fazer nada, eu já fiz tudo que eu podia fazer, eu administrei tudo do melhor jeito que eu podia administrar. E esse jovem ou adolescente entrou aqui com essa mesma mentalidade: eu fiz tudo que eu podia fazer e parece que Deus virou as costas para mim. E eu senti que o Espírito Santo está liberando paz sobre essa vida, que o Espírito Santo está liberando realmente assim um renovo sobre as suas forças, sobre a sua energia. E a outra palavra que veio para uma garota foi muito nítido, porque eu tive uma visão, como se essa garota estivesse no quarto dela lendo a Bíblia, e conforme ela lesse, ela via, tipo assim, veio um espírito de confusão muito grande, ela começou a chorar.
E ela começava a chorar, e ela falava: Deus, você está me escutando? Deus, eu não sei o que eu faço. Deus, eu estou confusa. Deus, eu não sei para onde eu vou. E que o Espírito Santo, eu senti direcionado assim, que ele falou que essa garota sabe que tem coisas grandes para viver. Essa garota já recebeu promessas, e a confusão está relacionada talvez a isso. E que ele só vai liberar as promessas, ele só vai liberar esse chamado, esse tempo, esse novo tempo, quando ela deixar o racional de lado, deixar a confusão de lado, e que daí ele vai vir com um fogo novo, com uma unção nova sobre essa vida. E é isso. Aleluia! Eu queria desafiar essas pessoas corajosas. Se você estiver aqui, você puder levantar a mão para testificar. Ei! Glória a Deus! Aleluia! Isso é para mostrar que Deus fala com qualquer pessoa, independentemente da idade, e Ele quer falar com todos nós. É simplesmente o ato de falar: eu vou ouvir e eu vou liberar. Amém? E para mudar a forma como Ele fala, para mostrar que Ele fala de todos os jeitos, de todas as formas. A Ana Dias estava pintando um quadro desde o começo do culto. Uma pintura profética. Algo que foi liberado na vida dela através de uma palavra profética. Foi um culto que eu estava ministrando Jeep, e aí liberei uma palavra, nem sabia para quem era, fiquei assustado, falei: poxa, mas quem que vai pintar aqui? Mas aí o Espírito Santo falou: estou gerando, ninguém pinta. E como eu liberei a palavra, ela começou a pintar na segunda-feira, e hoje tem entregado mensagens poderosas através da pintura. E ela também vai entregar para uma pessoa específica que Deus foi ministrando nela, e você vai receber de presente esse quadro aqui. Amém? Então preste atenção, porque é uma pessoa, então vai ser bem específico. E aí você vem pegar e toma posse, não simplesmente do quadro, toma posse da mensagem profética que vai te ativar hoje. Primeiro, eu tô um pouquinho nervosa porque eu não tava nem enxergando as cores ali no canto, que tava escuro, tô acabando de ver. Mas, primeiramente, eu queria falar que o quadro por si só foi uma visão que eu tive sobre você. Eu não te conheço, mas atrás eu coloquei algumas palavras que o Espírito falou sobre você. Eu não preciso falar muito, mas eu queria chamar você aqui para que você lesse essas palavras. É algo que o Espírito Santo quer curar e Ele vai trazer para você. É você, vem cá, você. Atrás tem algumas palavras. Pode ler. Águas mais profundas, sobrenatural, identidade, casamento, cura e infância. Posso te falar só uma coisa? O Espírito Santo falou no meu coração que na sua infância você passou por algumas coisas que geraram feridas em você, que você não contou isso para ninguém, guardou isso dentro de você, mas Ele vai colocar dentro do seu coração um fogo novo. Esse é o fogo que está entrando dentro do seu coração. Tá vendo ali? São as águas profundas que você vai entrar hoje. Eu não te conheço, mas Ele conhece. Ele está te chamando pelo nome hoje. Como que você chama? Rafaela. Ele fala: Rafaela, você me quer hoje? Então você me tem. Deus te abençoe. Aleluia! Meu Deus! Você pode se colocar em pé? Tem mais fome aí?
Tem mais sede por Ele? Tem alguém aí que quer ser envolvido hoje nessa atmosfera profética, nessa unção profética? Porque a direção que o Espírito Santo me deu hoje foi: eu te coloquei lá. Ele me levantou aqui não porque eu quis, não porque eu mereço, mas porque Ele me escolheu. E Ele falou: sobre a autoridade que está na sua vida, você vai liberar uma palavra, uma unção profética sobre a igreja. E a nossa igreja vai começar a se mover profeticamente, mas não aqui somente. Você vai começar a levar essa unção profética para todos os lugares que você andar. Ele começou a me falar da prefeitura, Ele começou a me falar da Câmara Municipal, Ele começou a me falar de universidade, Ele começou a me falar de escolas, Ele começou a falar de casas, de famílias, Ele começou a me falar de ruas. Essa unção profética que vai ser liberada em você hoje, que vai ser liberada sobre você hoje. Toma posse pela fé, lembrando-se que não é por méritos, está disponível a todos aqueles que